da EBD, beleza? Vamos então para mais uma lição. Você sabe que nós estamos estudando a Epístola de Tiago, né? O tema da nossa revista é Tiago, Fé em Ação. E a lição que nós vamos tratar hoje é a lição 9, o perigo da língua sem controle. E aí, a tua língua está sem controle? Ou você está sabendo controlar a língua? Vamos falar um pouco então sobre isso. E o texto base, é claro, está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, gente, Tiago ele começa falando aqui, dando uma ênfase nesses versículos sobre a importância da fala. Isso é algo extremamente importante. É tão importante que Tiago não fala só nesses textos, nesses versículos, mas em toda a sua epístola, em todos os capítulos, tem alguns versículos que ele faz menção sobre a importância da fala. Por que precisamos ter cuidado ao falar? Será que eu peco quando eu falo? Só em falar eu posso pecar? Como que se dá isso? Como que eu peco falando? Muita gente acha que o pecado ao falar está relacionado apenas a palavrão, palavras torpes, fofoca, mas na verdade pode ir muito além disso. A gente precisa entender que Tiago está usando aqui a figura da língua para se referir à fala. E fisicamente falando, a língua é um músculo, e é o músculo mais forte do corpo humano. E a importância da língua vai além do seu pequeno tamanho. Por isso que Tiago compara a língua com freio de cavalo e leme de navio, para mostrar que o poder da língua é muito maior que o seu tamanho. Por exemplo, no exemplo aqui dos cavalos, um cavalo belga, ele pode pesar até 900 quilos, ou seja, quase uma tonelada, e tem mais de 2 metros de altura. Ou seja, é uma criatura poderosa, mas que se não tiver um freio na sua boca, esse poder ele não pode ser controlado. E aí esse cavalo não tem como ser usado de uma maneira produtiva. Então é a mesma coisa para a língua. Ela é pequena, só que tem uma importância desproporcional ao seu tamanho, ou seja, a importância da língua é muito maior que o seu tamanho. A maneira como nós usamos a nossa língua, ou seja, a maneira como nós nos comportamos ao falar, afeta toda a nossa vida. E lá no versículo 6 ele fala que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então vamos para a prática.
né? Na prática, como nós fazemos o mau uso da língua. Então nós já falamos de palavras torpes, né? O palavrão, né? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz lá: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então o palavrão, a palavra torpe, palavras de baixo calão, isso edifica alguém, isso traz edificação, isso traz bênção para a vida de alguém. Então é algo que precisa ser evitado. Nós precisamos obedecer a palavra. E o que a palavra de Deus diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então quando eu uso palavras torpes, ou seja, um palavrão, uma palavra de baixo calão, uma palavra inadequada, uma palavra grosseira, né? Eu estou desobedecendo a palavra de Deus, eu estou usando a língua indevidamente. Né? A mesma coisa com a fofoca, a gente falou no início da fofoca. Fofoca é a mesma coisa. O que é fofoca, gente? Espalhar boato, afirmações não baseadas em fatos concretos, mas em especulações, ou seja, uma coisa que você ouve de alguma pessoa, aí você vai falar para o outro, aí você vai espalhar, e aquilo começa se espalhando ali, e a pessoa fica com a má fama, né? Fica ali difamada mesmo, né? Você divulga fatos em relação a outra pessoa sem o consentimento dela, né? Então isso também precisa ser controlado, isso precisa ser banido do nosso meio. E o que a Bíblia fala sobre isso? Provérbios, no capítulo 13, versículo 3, diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Outro texto também, Provérbios, capítulo 16, versículo 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, foge disso, foge da fofoca, procure controlar a sua língua. Outra coisa também, a mentira. O que fala sobre mentira? Irmãos, mentira é uma coisa que a gente não tem nem que ficar remoendo muito, né? A mentira nós sabemos, é pecado, né? E o pai da mentira é o diabo. Mas o que acontece? Tem pessoas que elas são viciadas em mentir. Né? Elas não conseguem, muitas vezes, ficar por baixo num assunto, numa determinada situação. Então elas usam de mentira para tirar alguma vantagem. Isso é um vício. Né? E a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Galera, mentira é pecado, mentira é mau uso da língua, então tira isso também da tua vida, tira isso aí do nosso meio. Murmuração também é pecado da língua? Murmuração é pecado, porque a palavra de Deus nos ensina que a murmuração é igual ao pecado de rebeldia. Né? Você está sendo rebelde, você não está se agradando do cuidado de Deus com a tua vida. Então você murmura, e tem pessoas que realmente só abrem a boca para murmurar, para reclamar, não conseguem ver nada positivo, só vê o lado negativo das coisas, né? Isso às vezes contamina os outros, as pessoas vão sendo contaminadas por essa murmuração. Então tira isso também da tua vida, procure ser grato, abra sua boca para agradecer. Uma outra questão muito séria também é a violência verbal, que é o que muitos chamam hoje de bullying. O que é isso, gente? São as palavras que a gente pode proferir e agredir ao próximo, né? É a ridicularização através de palavras que nós usamos, né? E a pessoa fica ridicularizada. Isso é muito sério, gente. O abuso verbal pode causar danos seríssimos para a vida de uma pessoa. Por exemplo, um pai que diz para o filho o tempo todo que ele é estúpido, ou que ele é burro, ou que ele é idiota, ou que ele não vai conseguir ser nada na vida, não vai demorar muito para essa criança acreditar no que está sendo dito a respeito dele. Né? Isso vai trazer consequências sérias para a vida desse filho. Um amigo que diz para o outro
que ele é gordo, ou que ele é feio, ou que ele não tem valor, ou que ele não vai conseguir isso ou aquilo, enfim. A continuidade disso, a continuidade dessas palavras, dessa agressão verbal, vai gerar sequelas sérias, né? O abuso verbal também, por exemplo, no relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Seja no namoro, no casamento, que inclusive é considerado violência doméstica, isso é destruidor, né? Um homem que usa de palavras para rebaixar a mulher, para ameaçar, inclusive, a mulher, isso é violência, né? Isso é violência emocional, isso vai destruir a pessoa, né? As palavras duras, insensíveis, cruéis, que são faladas sobre nós ou para nós, principalmente quando nós somos jovens, né? Isso pode ter um impacto enorme e muitas vezes um impacto negativo na nossa vida, né? Ou seja, abusar de alguém verbalmente, envergonhar uma pessoa com palavras, atacar a pessoa não só com soco, pontapé ou com uma arma, mas com as palavras que você usa. E geralmente as palavras são mais prejudiciais do que qualquer outro tipo de abuso físico. Então isso é muito sério, galera. Isso é muito sério. A gente precisa avaliar as nossas palavras nos nossos relacionamentos, seja de amizade, seja na família. A gente precisa avaliar se a gente não está agredindo alguém, se nós não estamos sendo agredidos, né? Outra coisa também é aquela sinceridade ao extremo. A pessoa é sincera ao extremo, ou seja, ela usa de desculpa, né? Usa a sinceridade como desculpa para, na verdade, agredir, ser grosseira com uma outra pessoa. Eu não chamo isso de sinceridade, eu chamo isso de sincericídio. Né, sincericídio, porque também é um abuso verbal. Por exemplo, uma pessoa que se arruma, né, uma mulher, por exemplo, que se arruma, põe um vestido, uma sandália, uma maquiagem, e aí pergunta para uma outra pessoa como que ela está, e a pessoa rebaixa ela. Nossa, você está ridículo, esse vestido não tem nada a ver, não sei o quê, o seu corpo é isso, é aquilo, assim você nunca vai conseguir alguém e tal. Isso não é sinceridade, gente. Isso é sincericídio, porque com as palavras você está matando a outra pessoa, né? Então a gente precisa ter cuidado também, né? A gente pode usar as palavras para o bem, para edificar, ou a gente pode usar palavras para o mal, para destruir, né? A gente pode usar palavras para trazer a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, ou a gente pode usar as palavras para amaldiçoar, para matar. Então por isso que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. E isso tem a ver com domínio próprio, com domínio sobre a nossa carne. Se eu sou dominado pelo Espírito, se eu ando no Espírito, então a minha fala precisa refletir isso também. Precisa ser a fala de alguém que anda no Espírito. Quando eu falo de maneira imprudente, né, aquele famoso falar sem pensar. Falei sem pensar, fui sem querer, estava nervoso, precisava desabafar. A gente precisa ter cuidado com isso. Quando a gente fala para se sentir bem, fazendo alguém se sentir mal, isso está errado, gente. Isso está errado. Quando eu fofoco, quando eu calunio, quando eu reclamo, quando eu falo só sobre as coisas negativas em tudo, né? Quando eu fico irado e ataco outra pessoa, quando eu penso em me sentir melhor e aponto as falhas do outro, né? Ou quando eu quero falar a verdade, mas eu falo sem amor, né? Quando eu faço qualquer uma dessas coisas, eu estou corrompendo todo o meu corpo, toda a vida, eu estou prejudicando, eu estou ferindo outra pessoa. Então isso é muito sério, né? E aí quando se trata do falar, quando se trata da língua, existem só duas opções. Ou você controla a sua língua, ou a sua língua controla você. E aí? Você tem controlado sua língua ou ela tem te controlado? A maneira como a gente fala, as coisas que a gente fala, moldam as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque as nossas palavras elas têm poder, elas são poderosas. Isso pode causar um impacto na vida de outras pessoas. Então nós precisamos refletir sempre sobre o modo como frequentemente nós temos falado a respeito do outro e a outra pessoa, né?
se a gente tem reclamado demais, se a gente tem prejudicado alguém com a maneira como nós falamos, né? Então a gente precisa refletir em tudo isso. E o falar, ele vai evidenciar se a gente é realmente cristão ou não, se realmente somos nova criatura, somos filhos de Deus ou não. Lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 13 ao 18, Romanos 3, do 13 ao 18, diz assim: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que Paulo está descrevendo aqui nesse texto? Ele está dando um resumo, né, da pecaminosidade do homem, né? Ou seja, ele está dando as características de um homem que não teme a Deus, que não tem a Deus como Senhor, ou seja, de um ímpio. Né? E entre várias características, ele inclui ali o mau uso da língua. Né? Ou seja, o mau uso da língua é a marca de quem não conhece a Deus. Né? E você viu ali, ó, no versículo 13, né, que as gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, e suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Isso é a marca de quem não conhece a Deus. Ou seja, a hostilidade no falar, o engano, a mentira para manipular situações, o falar para denegrir outra pessoa, para ridicularizar o outro, para ameaçar o outro. Então isso tudo são marcas de quem não conhece a Deus ou de quem está longe de Deus. Né? Então por isso que o nosso falar vai evidenciar se eu sou crente realmente ou não, se nós somos realmente filhos de Deus ou não. Como tem que ser então o falar? Lá em Salmo 35, versículo 28, diz assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. E ainda em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha, isso é muito sério, porque tem a palavra sempre aqui nesse texto, nesse versículo de Colossenses. O seu falar seja sempre agradável. Ou seja, o meu falar, o seu falar, o nosso falar tem que ser agradável sempre. Não só quando tudo vai bem, não só quando eu estou de bom humor, não só quando eu estou calminho. Tem que ser sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Ou seja, eu botei esses dois versículos, o de Salmo e o de Colossenses, porque um é em relação a Deus. Né? Como deve ser o meu falar em relação a Deus? Proclamar a tua justiça e louvar continuamente. E em relação ao próximo, sempre agradável e temperado com sal, para saber responder a cada um. É assim que tem que ser o nosso falar. E outra coisa, galera, o nosso falar também vai evidenciar o nosso nível de maturidade como cristão. Quando a gente se converte, a gente entra num processo de crescimento, de amadurecimento. Né? Nós somos novas criaturas, ou seja, no momento que a gente se converte, a gente é um bebê, espiritualmente falando. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E o meu falar, a maneira como eu controlo a minha língua, a minha fala, vai mostrar se eu tenho algum nível de maturidade espiritual ou não. Né? A evidência, uma das evidências de um maior nível de maturidade espiritual é o domínio da língua. E quando eu controlo a minha língua, eu controlo o meu corpo, eu controlo a minha vida. Então é isso, galera. Essa é a lição, né, que a gente possa pôr em prática. Que sejamos crentes que tenham o domínio da língua, o domínio da fala, né, porque é impossível ser um cristão autêntico, é impossível ser um cristão autêntico se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se alguém diz que é cristão, que alguém diz que é filho de Deus, mas não refreia a sua língua, então vive uma hipocrisia. E isso é muito sério. Então é isso, galera. Que Deus te abençoe, que você possa buscar colocar isso em prática,
que todos nós possamos viver uma vida de um falar de bênçãos, de edificação um para o outro. É isso. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima lição.